Boa noite, pessoal. Olá, mais uma live na nossa segunda. Boa noite, galera. Bom, acredito que algumas pessoas estejam viajando até nesse feriadão gostoso aí, né? Mas ainda assim eu preferi fazer essa live, mesmo que algumas pessoas não possam assistir agora. E o que me motivou, na verdade, a respeito desse tema, que eu nunca falei muito, né, a respeito disso, foi: oi, Carlinha. Foi a respeito de alguns pacientes assim que a gente acaba conversando muito durante a consulta e surgem muitas dúvidas, que são dúvidas até pertinentes realmente, mas algumas vezes a gente vem com algumas ideias um pouco erradas, até mesmo por conta do meio médico, né? E, enfim, de algumas pesquisas na própria internet, e as pessoas têm tido uma ideia um pouco errada sobre algumas coisas, alguns tipos de exames. E eu acho importante que vocês entendam por que a gente pede os exames e por que é importante algumas alterações e por que algumas coisas às vezes não melhoram da maneira que a gente espera, né? Então, sem mais delongas, vamos começar, galera. Primeiro a gente vai falar da insulina, que realmente é o principal. E a resistência insulínica acaba atrapalhando todo o resto, tá bem? Bom, quem não teve oportunidade ali de ver o pedacinho da segundona, né, que eu falei a respeito da insulina, eu vou dar uma pincelada rápida do que é, mas para que você possa entender por que a nossa insulina sobe. E aí eu vou explicar um pouquinho mais de qual é o problema disso, né? Qual a consequência que isso pode nos causar. Então, quando a gente consome carboidratos, isso, gente, qualquer carboidrato, seja fruta, seja uma batata doce, que é julgado um bom carboidrato, um carboidrato complexo, seja o próprio açúcar, tá bom? Todos esses itens são carboidratos. Quando eles chegam na nossa corrente sanguínea, ou seja, já passou pelo estômago, intestino, já foi degradado, a menor molécula é a glicose. E a glicose, para entrar dentro da nossa célula, precisa de uma chave, precisa de um gatilho, que é a insulina. Quando a gente não tem insulina, a gente não consegue colocar a glicose dentro da célula, tá bem? E é essa a função da insulina. A insulina guarda a glicose dentro da célula para que a célula possa funcionar, para que ela possa armazenar e para que aquele tecido possa se metabolizar. Então, sem insulina, a gente não vive. Mas, quanto mais carboidrato a gente consome, mais insulina a gente libera. E a gente vai armazenando essa glicose para algum momento a gente usar. E aí a gente tem duas formas principais de armazenamento. Uma forma de armazenamento é o glicogênio, que é uma forma rápida, é como se fosse um aglomerado de glicose, são 6 moléculas de glicose juntas e ela fica empacotadinha ali. Quando precisa, a gente quebra esse glicogênio, ele se forma glicose mais rapidamente. E a segunda forma é o triglicerídeo, que é a gordura, que é a gordurinha que a gente pega, né? Essa é uma forma mais compacta ainda, uma forma muito inteligente de guardar a glicose, porque quando a gente precisa, a gente quebra essa gordura, ela também vira glicose e a gente usa como fonte de energia. Muito bem. O que acontece é que quando a gente começa a consumir muito carboidrato de forma crônica, isso não é em um dia, não é em um fim de semana, não são em 10 dias de férias. Isso é uso crônico, tá? A nossa insulina começa a aumentar essa liberação, a gente continua guardando a glicose dentro da célula e com o tempo essa insulina começa a ser insuficiente. E aí o que acontece é que a gente faz uma resistência insulínica. A insulina começa a ficar mais alta no sangue e a glicose se mantém estável às custas de uma insulina alta. A progressão disso é quando a insulina também não consegue colocar esse excesso de glicose dentro da célula e a gente também tem um excesso de glicose no sangue. Ou seja, a gente tem uma insulina alta e uma glicose alta. Quando essa glicose fica alta no sangue,
por mais de 3 meses, a gente já consegue também visualizar isso na hemoglobina glicada, que é a nossa hemoglobina, né, a hemácia, a célula vermelha do sangue. Glicada, ela fica toda seladinha de açúcar, né, de glicose. E aí a gente consegue contabilizar isso no sangue também. Então, a primeira coisa que altera é a insulina, depois a glicose, e depois, a glicose não, a glicemia, né, e depois a glicada. Então, gente, quando a gente fala, olha, você tem uma resistência insulínica importante, você precisa melhorar essa resistência insulínica, e porque é um pré-diabetes, na verdade é só uma nomenclatura, porque a lesão celular é a mesma. A mesma. Diabetes e pré-diabetes lesiona o tecido do mesmo jeito. Ou você acha que o vaso sanguíneo vai olhar para o seu exame de sangue e vai falar assim, não vamos machucar esse vasinho não, porque é só um pré-diabetes. Quando a hemoglobina chegar a 6,5, a gente machuca. Claro que não. Quem coloca essas numerações e esses parâmetros somos nós. A lesão tecidual, ela acontece de maneira contínua e esse é o grande problema. Não é porque você tem uma uma glicemia de 95 com uma insulina de 30 que você não vai ter lesão nos seus vasos, vai ter sim, tá? E é por isso que a gente fala tanto da resistência insulínica. E uma coisa interessante também é que a insulina, quando ela está aumentada no sangue, ela também aumenta os fatores inflamatórios, ou seja, só pelo fato de você ter uma insulina aumentada no sangue, você já libera mais citocinas inflamatórias pela célula e os seus tecidos ficam mais inflamados. A gente vai falar um pouquinho desses marcadores inflamatórios também. Outra coisa interessante a respeito de insulina, ela age numa via celular que a gente chama via de mTOR, ou via da mTOR. Eu sei que isso é muito rebuscado, talvez, muito profundo, mas é interessante para que vocês entendam só o seguinte, essa via da mTOR é uma via de crescimento, é uma via de hipertrofia, é a mesma via que a gente usa para poder estimular o crescimento muscular, por exemplo, tá? É uma via que aumenta o número de células, mas também é a mesma via que aumenta o número de células cancerígenas. Ou seja, insulina alta, resistência insulínica, pode aumentar o risco de câncer, sim. Então, algumas pessoas têm medo de usar hormônio, que falam que é hormônio dá câncer. O hormônio que mais provoca câncer é a insulina, porque a insulina realmente estimula as células crescerem, estimula a via de crescimento e estimula a mTOR, diferente de outros hormônios, tá? Então, gente, resistência insulínica é uma coisa muito séria, não é brincadeira. E sim, a gente tem um valor ideal de insulina em jejum. O ideal mesmo é a gente fazer insulina pós-prandial, depois que você toma lá um líquido que vai fazer com que você faça o pico de insulina para saber o quanto que você sobe dessa insulina. Mas normalmente a gente pede só a insulina em jejum, porque se ela estiver alta em jejum, ela vai estar muito mais alta depois que você consome algum tipo de alimento. Então, a insulina ideal é em torno de 5. Doutora, minha é 3. Excelente, excelente. 5 é um alvo, assim, espetacular. 10 de insulina em jejum é aceitável. A gente já fala que você tem um pouquinho de resistência insulínica. Acima de 10 já é alto. 30 é altíssimo. É mudar o estilo de vida para ontem. Não tem remédio que resolva isso, tá? Se não mudar o estilo de vida, vai piorar, vai virar um diabetes e tem as consequências do diabetes depois. Então, isso é muito, muito sério, tá? E aí, gente, falando de risco cardiovascular, a gente começou, na verdade, a respeito da insulina, que é um marcador de risco cardiovascular. E aí, eu sempre, quando o paciente vai na consulta comigo, eu tento explicar tudo no exame, tá? E existem alguns marcadores inflamatórios que eu peço, que são marcadores de inflamação celular, de inflamação subclínica, que a gente chama. E a insulina é um desses marcadores, porque como eu falei com vocês, a insulina ela estimula a produção de citocinas inflamatórias no sangue. Então, ela aumenta a inflamação nos vasos, então ela aumenta o risco cardiovascular. Todos esses marcadores, eles aumentam o risco cardiovascular. Então, a gente pede vários, por exemplo, ferritina, VHS, PCR,
homocisteína, a própria insulina. Acho que são esses basicamente. Se você tem todos esses aumentados, a gente pensa às vezes até numa doença, porque as doenças também aumentam a inflamação, né? Quando a gente fala em inflamação, gente, a inflamação nos vasos, a inflamação nos tecidos, ela pode acontecer por qualquer motivo. Quando a gente esbarra, por exemplo, em algum lugar e você faz um arranhão, aquela cicatrização, ela é chamada de inflamação também, porque a gente precisa das plaquetas naquela região para poder fazer a coagulação, para poder cicatrizar. Tudo isso é inflamação, tá? É um contexto todo. Então, quando a gente tem um aumento de células de citocinas inflamatórias no sangue, isso pode ser alguma coisa aguda e a gente consegue identificar isso no sangue, porque existem alguns marcadores que são de doença aguda mesmo, que elevam em horas e baixam em horas, mas existem outros que são de doença crônica, porque eles aumentam e ficam ali estabilizados o tempo todo. E além desses marcadores serem marcadores, ou seja, mostrar pra gente que a alimentação tá ruim, que a pessoa tá sedentária, que tá tendo lesão celular o tempo todo, ela também mostra que, dependendo do marcador que for, qual tipo de lesão que pode acontecer. E existem alguns marcadores que aumentam mesmo o risco cardiovascular. O que é o risco cardiovascular? Risco de infarto, risco de AVC, como por exemplo a ferritina, como por exemplo a homocisteína, que tem ligação direta. E às vezes isso eu acho interessante, porque vocês vão logo no Google, né? Pega uma homocisteína alta, fala, doutora, tem um exame aqui no meu sangue, aqui no meu exame aqui, que falou que eu vou morrer, que eu vou infartar. E realmente é um marcador desse tipo, mas ele não funciona sozinho, a gente tem que olhar todo o contexto, né? Como que tá o estilo de vida daquela pessoa, por que aquele marcador tá aumentado e se os outros marcadores estão também. Então, assim, não é uma coisa única, mas a gente precisa realmente ter atenção nesses marcadores, tá? E outros marcadores importantíssimos de risco cardiovascular, e aí vamos polemizar, né? É o colesterol. Gente, colesterol é uma coisa importantíssima. Isso eu preciso que vocês entendam muito bem, tá bom? Quando a gente fala de colesterol, a gente não tá falando somente do valor do colesterol. E aí uma coisa que vocês pecam muito é olhar o valor do colesterol total. Só beber uma aguinha. Nós temos várias frações de colesterol, né? A gente tem o LDL, o HDL, o VLDL. E o colesterol total é a soma de todas essas frações, tá? O colesterol total pra gente não serve muita coisa. Ele serve para o laboratório calcular o LDL, porque o LDL, se você não sabe, ele não é dosado no sangue. O que é dosado é o HDL e o total. O LDL ele é calculado, tá? Então, é para isso que serve o total. Não serve muito para outra coisa, não. Então, às vezes, você chega lá no consultório e fala, doutora, pelo amor de Deus, o meu colesterol tá muito alto, tá 200. Aí você vai ver, é o colesterol total, porque o HDL da pessoa é 50, é excelente, e o LDL tá normal. Então, cuidado, não se desesperem à toa, tá? A gente não olha o total, a gente olha as frações. O LDL é um dos marcadores cardiovasculares mais conhecidos e mais antigos. Por quê? O LDL, eu tinha até feito uma coisinha, deixa eu ver se tá aqui na mesa ainda, gente, peraí. Você viu por acaso, meu amor, umas bolinhas que estavam aqui na mesa? Vi, joguei fora. Meu marido lindo jogou as amostras que eu fiz de feira de ciências fora. Porque eu fiz para vocês um pequeno exemplo de o que seria o LDL e o HDL ali para vocês terem em mente. Mas vamos pensar aqui, já que nosso experimento foi pro lixo. Bom, o HDL, ele é um colesterol de alta densidade. Geralmente ele é grande, ele é gordinho e ele a função específica dele é de ir até os vasos sanguíneos e ir limpando os vasos do LDL oxidado. Então ele retira o LDL oxidado e elimina. Por isso ele é chamado de colesterol bom, tá?
O LDL oxidado é um LDL inflamatório. Quando ele oxida, ou seja, quando ele recebe uma molécula de oxigênio, ele fica muito inflamatório, muito aderente. E aí qualquer coisinha que passa por ele na corrente sanguínea gruda nele. E aí ele pode formar uma placa dentro do vaso sanguíneo, obstruir. Quando ele obstrui, ele causa um infarto, se for no coração, ele causa um AVC, se for lá no cérebro, ou ele causa uma trombose arterial, por exemplo, na perna, se for no membro inferior, tá? Então, essa é a diferença básica do HDL para o LDL. O LDL, ele tem uma responsabilidade de levar o colesterol pela circulação, pelas células, né? E o HDL vai retirando os oxidados, jogando fora. Então, o LDL ele não é de todo ruim. O LDL ruim é o pequeno e denso, que foi essa amostrinha que eu fiz. Ele é pequenininho. E o problema é que ele sendo pequenininho, ele tem mais risco de obstruir os vasos, por ele oxidar mais facilmente, tá bom? Essa é a questão. E aí, quando a gente vai olhar lá o HDL e o LDL, a pessoa tem um LDL de, por exemplo, 140 e tem um HDL de 30. O principal problema não é o LDL de 140, é o HDL de 30. Porque esse HDL está muito baixo e esse paciente não vai conseguir fazer uma boa limpeza nos seus vasos com esse HDL baixo. Então, o HDL tem que ser bom. E o HDL bom é de 40, 50, tá bom? Pelo menos. Doutora, o que eu faço para melhorar o meu HDL, então? Adivinhem? Será que alguém arrisca me dizer o que faz para aumentar o HDL? Só tem uma coisa que aumenta o HDL, gente. Quando eu explico o LDL, fico esperando vocês me responderem aí. Ah, Rafael, que sem graça. Acabou com a minha pesquisa. É exatamente isso, gente, atividade física. Só que não é qualquer atividade física que aumenta HDL, não, tá? É atividade cardiovascular. Musculação não melhora o HDL, não, tá? Porque é exercício de força, você precisa de exercício de cardio. Teu coração precisa fazer atividade, tá? E só atividade cardiovascular melhora o HDL, ok? O que piora o HDL? Estilo de vida ruim. Sabe, aquele paciente que tem resistência insulínica, que come mal, bebida alcoólica, sedentário. Esse paciente tem um HDL ruim. E existe, inclusive, uma síndrome, que é a síndrome metabólica, que vocês já devem ter ouvido falar, e que ela é exatamente isso. Você tem o HDL baixo, o LDL mais ou menos aumentadinho, mas ele nem entra no diagnóstico, só entra o HDL baixo. Você tem o triglicerídeo aumentado, você tem uma pressão tocadinha ali, um pouquinho mais aumentada, acima de 130 a 140 por 80, e uma glicemia aumentada. Esse paciente tem síndrome metabólica, precisa ser tratado, senão isso só vai piorar, tá bom? HDL de 70 é um HDL bom, realmente. Agora, tem uma coisa interessante, tá, gente? HDLs muito altos, por exemplo, eu já vi HDL de 100, de 120, não significa que o risco cardiovascular é muito melhor, não. Porque esse HDL aumentado, ele pode ser um HDL que ele seja um pouco mutante, que ele não trabalhe de maneira tão benéfica assim, tá? Mas enfim, é isso, o HDL tem que ser ali de 40, 50 mais ou menos. Ah, doutora, e o LDL tem que ser como? Depende. E é aí que vem a polêmica. Porque como eu falei para vocês, o LDL, ele não precisa, ele não é tão vilão assim. O vilão é o pequeno e denso. Se o LDL for gordão, for grande, ele não tem facilidade de oxidar e ele não vai ser tão heterogêneo como o pequeno e denso, tá? E como que a gente sabe isso? Ah, naquele exame lá que se chama apolipoproteínas. Sabe, ApoA e ApoB? Sempre que eu peço, alguém me pergunta, doutora, preciso fazer? Precisa, pra gente saber como é a qualidade do seu colesterol. E aí, é o que eu queria mostrar no meu experimento, que eu não vou poder, né, porque foi pro lixo. Vamos tentar imaginar o seguinte. O que eu faço? As apolipoproteínas, elas são o revestimento
do HDL e do LDL. Na verdade, elas são um revestimento de todos os colesteróis, tá? Só que a apolipoproteína A, ela reveste o HDL e a ApoB reveste o LDL. Então, vamos rebuscar um pouquinho mais aqui. Boa, hein, Amanda? Esse HDL aí tá bom pra caramba, hein, menina? 78? Então, o que acontece? Quando você tem um HDL, né, grandinho, gordinho, você tem um revestimento dele. Quando você tem vários pequenininhos, vamos pensar em superfície de contato. Você tem um revestimento que vai ser maior se você esticar todos eles um do lado do outro. Como assim? Se você tem 80, vamos colocar 100. Se você tem 100 de LDL, que é um valor razoável, mas ele é pequeno e denso, as suas ApoBs, que são as apolipoproteínas que revestem o LDL, vão ser muito mais altas do que a ApoA, que reveste o seu HDL. Então, de uma forma geral, a gente consegue visualizar nas apolipoproteínas como é a qualidade do seu colesterol. Então, como eu falei, a ApoA reveste o HDL, então a gente espera que a ApoA seja muito maior do que a ApoB. Esse é o objetivo principal. Essa relação ApoB sobre ApoA deve ser no máximo 0,6, 0,65. 0,7 já não tá tão legal. 1 para 1, então, é horrível, tá? É porque você tem o seu colesterol realmente muito ruim, muito heterogêneo e precisa ser tratado. Eu vi alguém perguntando aqui como que trata a síndrome metabólica. José Andrade, síndrome metabólica se trata mudando o estilo de vida. Porque o que é a síndrome metabólica? Colesterol ruim, tem que ser alimentação saudável e atividade física. HDL ruim, atividade aeróbica. Hipertensão, excesso de peso, né? Resistência insulínica, excesso de peso. E a cintura abdominal aumentada, que também é pelo excesso de peso. Então, o tratamento é mudar o estilo de vida, é atividade física e alimentação saudável para perda de peso. Esse é o tratamento da síndrome metabólica, tá? Nome do exame? Qual exame, Ana? Falei um monte de exame. Fala para mim qual exame que você está falando. Se for do colesterol, são as apolipoproteínas. Apolipoproteína A, apolipoproteína B. E existe um terceiro exame, pensando em termos de colesterol, que as pessoas às vezes confundem um pouco porque o nome é muito parecido, que é lipoproteína A. Isso, Ana, apolipoproteína, APO, tá? A gente abrevia como ApoA, ApoB, com P de papai. A lipoproteína A, embora seja muito parecido com as apolipoproteínas, né? A gente confunde um pouco, mas ela já não reveste nenhum tipo de colesterol. Ela é um marcador de risco cardiovascular direto. Por quê? Porque a lipoproteína A, ela tem relação com o nível, com o risco de infarto que você tem. É basicamente isso, tá? Não se sabe ainda, cientificamente falando, qual a função da lipo-A. E não, assim, é demais a gente dizer que não tem função. Claro que tem, a gente só não sabe qual é. Mas tudo no nosso corpo tem uma função, né? E o que acontece é que o que se sabe hoje é que a lipoproteína A baixa tem um baixo risco cardiovascular e ela alta um risco cardiovascular aumentado. E isso não é mutável, isso é genético. Então também é um marcador excelente, porque se ele vier alto, mesmo se todos os seus outros marcadores estiverem ótimos, você já tem que ter o pé atrás e aí você tem que ter mais cuidado ainda com o teu estilo de vida, porque você tem uma genética ruim para o risco cardiovascular, tá? O que é uma lipo-A boa? Lipo-A boa é abaixo de 100 mesmo, 10, 15, tem gente que vem com ela 3, 4, morro de inveja, é um valor muito, muito bom. Acima de 100 já tá ruim, 200 é muito ruim. Não significa que você vai infartar semana que vem, de maneira nenhuma, mas é um marcador que você tem que tomar cuidado, tá? Tem que ter um cuidado maior com o coraçãozinho, tá? Triglicerídeo. Gente, triglicerídeo, ninguém fala disso, né? As pessoas falam de colesterol, né? Porque colesterol alto, colesterol infarta, colesterol tem que tratar. O triglicerídeo é um marcador cardiovascular, assim, fantástico.
Porque triglicerídeo nada mais é do que saquinhos de carboidrato, né? A gente consome carboidrato, o triglicerídeo aumenta e a gente guarda em forma de gordura. É ele que causa resistência insulínica, não é? A gente viu lá no início da live. Quanto mais carboidrato você consome, mais insulina, mais triglicerídeo você guarda, você armazena. Quando você começa a mudar o teu estilo de vida, a tratar, que a sua insulina cai, automaticamente o seu triglicerídeo também cai. Tá? Isso é em conjunto, porque é a mesma coisa. E vice-versa, quando você tem uma insulina mais alta, seu triglicerídeo vai estar alto. Então não adianta você ir no médico ou no seu nutricionista e falar assim: ah, doutora, eu quase não como carboidrato, tá com triglicerídeo de 150. É ruim de não, hein? Aquilo ali é carboidrato puro. Quem não come carboidrato, ou melhor, quem não tem um excesso de carboidrato, tem triglicerídeo de 70, 80 no máximo, que é o adequado, tá? Tem um estudo muito interessante, americano, que avaliou as pessoas que tinham infartado. Quando elas chegavam no hospital infartados, foi dosado colesterol, triglicerídeo e glicemia desses pacientes. E o que se viu? 50% desses pacientes infartados tinham um LDL abaixo de 130. Mentira, 70% isso. E metade deles tinham um LDL abaixo de 100, ou seja, um LDL baixo. Todos eles tinham triglicerídeo acima de 150. Então hoje a gente sabe que o colesterol não é um bom marcador cardiovascular. Não é. O que a gente sabe é que a qualidade dele sim é um bom marcador. Já o triglicerídeo, insulina, glicemia são excelentes marcadores cardiovasculares. E aí vem a questão: será que se você tem um LDL aí um pouquinho aumentado, o colesterol um pouquinho aumentado, você tem que usar remédio? Não é bem assim, né? Os remédios, gente, eles remediam. Enfim, eles não curam. Nunca, nenhum remédio vai te curar, tá? Mas mudança de estilo de vida, sim. Isso melhora demais o seu quadro. E alguns casos de diabetes mesmo, se forem casos mais recentes, você consegue remissão da doença. De você olhar o exame de sangue e falar assim: não, essa pessoa não tem diabetes. Porque ela tratou com alimentação e tratou com atividade física. Pode até ter uma ou outra medicação que auxilie ele no mecanismo das células, mas essas medicações não vão te trazer cura. O que vai mudar a tua vida é você mudar o estilo de vida. E aí, gente, é o que muita gente sabe que eu falo mesmo e, enfim, a gente acaba sendo taxado aí até por alguns colegas, né? Mas, assim, existe a indústria farmacêutica, gente. A indústria farmacêutica precisa de pessoas doentes, porque sem pessoas doentes, como que eles vão sobreviver? Eles vão ganhar dinheirinho em cima de quem? E aí, cada vez mais, as pessoas têm usado medicação de forma desnecessária. E aqui estamos falando diretamente do uso da estatina. Simvastatina, rosuvastatina, artovastatina, todas as estatinas da vida. A estatina, vamos pensar primeiro no que ela faz, tá? A estatina, ela elimina mais colesterol. O que a gente faz com o nosso colesterol? A gente metaboliza o nosso colesterol no fígado. No fígado, nós temos receptores de LDL. O LDL se liga nesse receptor e ali ele é degradado. Esse excesso do colesterol é jogado na nossa vesícula biliar, na bile, e isso é jogado no nosso intestino e sai nas fezes. A gente elimina o nosso excesso de colesterol nas fezes, ok? Isso é fisiológico. A estatina, ela aumenta esse número de receptor no fígado e aí você capta mais colesterol no sangue e joga mais colesterol fora, ok? Ele diminui realmente o colesterol no sangue? Sim, essa é a função da estatina, ela reduz o colesterol no sangue. Ela reduz o risco cardiovascular? Não. Porque se você usa a estatina e você continua inflamado e você continua com seu LDL pequeno e denso, mesmo que ele esteja em menos quantidade, ele vai continuar oxidando e vai continuar tendo risco de entupir o seu vaso e você infartar. Consegue entender? A medicação ajuda demais em alguns casos,
Mas se você não mudar o seu estilo de vida, não vai resolver nada. E aí vem outra questão, né? Às vezes o paciente se assusta um pouco quando eu pergunto: você já infartou? Você tem placa obstruída de carótida? O paciente: não, não tenho não. O nome disso é prevenção primária. Prevenção primária se faz quando o paciente tem o risco um pouquinho aumentado, um pouquinho moderado, porque existe uma estratificação de risco que o cardiologista faz. E aí ele usa essa medicação ou outras medicações como prevenção primária, ou seja, para evitar que você infarte, dependendo de alguns casos. Não é todo mundo que tem indicação de prevenção primária. Não é porque você tem colesterol um pouco aumentado que você tem indicação de fazer medicação. Não é assim. Não é. Uma coisa que eu falo sempre, nós não somos números. A gente não pode encaixar numa tabelinha. Se o meu colesterol for de 100 a 130, ok. Se for de 130, eu vou morrer. Não! A gente tem que tratar se for 120. Não vou esperar chegar a 130. Entende? Então, esquecer um pouquinho dessa história de números, de como é o exame de sangue numérico e tentar entender o contexto. Isso é muito importante. Prevenção secundária com estatina. Aí sim. Aí os estudos mostram que quem já infartou, você reduz o risco de um novo infarto se você usar estatina. Não necessariamente manter um LDL baixo do jeito que os guidelines pedem para que a gente mantenha. Porque pensa bem, né, gente? Quanto mais baixo tiver lá nos guidelines médicos para a gente ter um LDL, mais pessoas vão existir usando as estatinas e mais a indústria farmacêutica vai ganhar em cima da gente, né? Então isso tudo tem que ser muito pensado. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa séria com vocês. De maneira nenhuma eu estou dizendo para você parar de usar o seu remédio, ok? De maneira nenhuma, não faça isso. Quem te prescreveu teve um bom motivo para isso. O que você pode fazer é perguntar para o seu médico por que você faz uso, pedir para ele te explicar. Agora talvez você já tenha um pouquinho mais de bagagem para conversar com ele. Ou conversar, enfim, com quem quer que tenha te receitado, te prescrito, né, tal medicação, tá bom? Por quê, gente? Porque não é assim, não vou mais usar remédio porque vai me fazer mal. Não, talvez você tenha indicação. Então, não seja radical, seja inteligente, converse com seu médico, saiba o que perguntar, tá bom? Saiba o que questionar. Eu falo muito isso com os meus pacientes, né? Assim, hoje em dia, o relacionamento médico-paciente, graças a Deus, não é mais como era há 20 anos atrás. Que o paciente chegava, sentava na sala, ficava ali com a cabecinha baixa, esperando o médico falar, você vai fazer isso, isso e isso. E você não podia nem perguntar nada. Não. Hoje é um bate-papo. O paciente precisa entender o que você está fazendo e por que você está fazendo. E aí você também, paciente, precisa saber a respeito das coisas para você questionar o seu médico, né? Isso é muito importante. Flávio, o que deu 260? O seu colesterol total ou o seu LDL? E aí, gente, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui, que existem outros marcadores interessantes. Olha só, esse aqui é muito legal. Existem algumas continhas, né? Algumas relações. Eu falei para vocês da ApoB sobre a ApoB, sobre a ApoA. Existe um outro também, que é o triglicerídeo sobre o HDL. Porque, como eu falei para vocês, o triglicerídeo, ele é muito aterogênico, ele é um marcador inflamatório muito importante, é um marcador cardiovascular muito importante também. Então, ele não pode ser muito alto e ele tem que ter uma relação direta com o HDL. Então, se você pegar o triglicerídeo sobre o HDL, isso não pode ser acima de 2. Isso é o ideal, tá? Ou seja, você tem que ter um HDL muito bom e um triglicerídeo não muito alto, ok? Colesterol total de 260 pode não estar ruim não, Flávio. Se você não pegou o início da explicação, o colesterol total é a soma das frações, tá? Então 260 não me assusta não, 500 me assusta, 260 não. Tem que olhar essa subdivisão aí direitinho. E assim... Marcadores interessantes que a gente pode fazer no consultório, que você pode pedir para o seu médico, e isso sim é interessante. As apolipoproteínas é bacana, os marcadores inflamatórios também.
Um outro muito interessante é o Doppler de carótida. O que é isso? É um ultrassom aqui do pescoço, em que o ultrassom com Doppler, ele vai visualizar a carótida, que é a principal artéria que vai para o cérebro, e vai visualizar as vertebrais que fica aqui atrás, né? Dos dois lados. O Doppler, ele visualiza a velocidade que o sangue passa por ali, e ele visualiza com isso se existe alguma obstrução nesses vasos importantíssimos. Então, se você tiver obstrução, o risco de você ter um AVC é muito grande. Como a carótida é muito maior, é muito mais calibrosa do que as coronárias, né, do coração, se você tem obstrução aqui em cima num vaso que é muito maior, você vai ter no seu coração, entendeu? Então, é um marcador indireto, tá? De doença cardiovascular, mas de doença cerebral é um marcador direto. E aí, gente, o que é o ideal? Você ter carótida limpa, não ter nada, nenhuma plaquinha, tá? Esse é o ideal. Se você tem algum tipo de obstrução e for abaixo de 50%, ok, você ainda está na prevenção primária ali. Mas se você já tem mais de 50% de obstrução, aí o risco de você fazer um AVC é muito grande. Então, isso é um tipo de exame, esse é um tipo de exame que você tem que fazer na sua rotina, tá? Para poder ver como que tá essa questão, porque como eu falei um pouquinho antes, de nada adianta você ter um LDL de 100 se ele for pequeno e denso. Ele pode realmente obstruir os seus vasos e a sua carótida também, tá bom? Então, esse é um marcador bem bacana. Aí existem outros exames um pouquinho mais específicos que são pedidos para pacientes com risco cardiovascular maior. Eu, particularmente, nem peço, porque quando o paciente vem para mim, que eu peço esses rastreios, né, e ele vem um pouquinho mais inflamado com uma carótida ruim, eu já vou encaminhar para o cardiologista para ele avaliar melhor. Mas existem alguns exames mais interessantes. A gente tem o score de cálcio, que é uma tomografia dos vasos do coração, que vai avaliar se existe algum depósito de cálcio ali nas coronárias. Se você não sabe, o cálcio ele é responsável por essa adesão não é que ele é responsável, ele está dentro das placas de ateroma. Então, quando você pesquisa o cálcio ali, tem placa, porque só vai ter cálcio se tiver placa, entende? É mais ou menos isso. E aí, gente, eu lembrei de uma coisa interessante também. Tem uma galera aí bem focada nessa história de fazer vitamina D de forma aleatória, né? Você, paciente aí. Ah, vitamina D é bom para a imunidade, vou tomar vitamina D porque Covid, vitamina D. Sim, nada disso tá errado, tá? Vitamina D é bom para a imunidade mesmo, vitamina D ativa os receptores hormonais, vitamina D fixa o cálcio nos ossos, importantíssimo. Mas a vitamina D, ela tem que ser sempre reposta com a vitamina K2. Por quê? Porque a vitamina K2, ela vai ajudar na fixação de cálcio nos ossos e não nos vasos, ok? Vitamina K2 é fundamental se você está fazendo vitamina D, então muito cuidado com isso, ok? Converse com seu médico também. E aí, mais uma coisa a respeito da fixação de cálcio nos vasos. Suplementação de cálcio. Tem gente que gosta de repor tudo, né? Vai na farmácia, pega aquele monte de mineral e toma. Reposição de cálcio, reposição de suplemento de cálcio, né? Esse cálcio suplementado, ele tem um risco absurdo de calcificar a sua artéria. E aí calcifica a artéria, aumenta a placa de ateroma, o risco cardiovascular aumenta, tá? Ah, então eu não vou suplementar cálcio, o que eu vou fazer? Você vai comer cálcio. Cálcio está no brócolis, está no espinafre, está no feijão, está na carne. Você não precisa suplementar cálcio, a não ser que você tenha uma doença específica que não absorva cálcio, tá bem? Então, muito cuidado com essas suplementações aleatórias aí, galera. Muito cuidado mesmo. Nem tudo é tão inocente assim, tá bom? Outra coisa muito importante. Nossa, ainda bem que eu anotei aqui a minha cola, porque senão a gente vai falando e a gente esquece. Lembra que eu falei para vocês que a homocisteína é um marcador cardiovascular muito importante, que o pessoal joga no Google e tudo, e vê e fica assustado? Pois é.
Na maioria das vezes, a alta da homocisteína é por inflamação mesmo. A pessoa come mal, a pessoa bebe bebida alcoólica, a pessoa é sedentária, está toda inflamada e isso é só um marcador a mais. Mas às vezes você tem só a homocisteína um pouco aumentada porque a sua vitamina B12 está baixa. Olha só isso. Você tem dosado a sua B12? Seu médico dosa a sua B12? A B12 é uma das vitaminas mais facilmente dosadas no sangue porque ela realmente fica circulante. Diferente de alguns minerais e algumas outras vitaminas, que ela é mais difícil da gente conseguir o valor sérico dela normal, né? Porque ela fica mais dentro da célula, a vitamina B12 não. E a vitamina B12, ela é essencial para o nosso cérebro. Ela ajuda mesmo nas atividades neuronais, então quando ela está muito baixa a gente fica com a memória ruim, a gente tem dificuldade de concentração. Ela ajuda na reparação dos tecidos, porque ela é responsável por uma enzima que participa da divisão celular. Então, para você que treina, você tem que ter B12 muito boa para você poder recuperar o seu tecido muscular. E para você que não treina também, porque a gente precisa ter uma renovação de tecido adequada. E aí você vai me perguntar, quanto que é a B12 boa? A B12 boa é em torno de 500 pelo menos. Deficiência é abaixo de 300, mas se você aparece no meu consultório com 300 e pouquinho, dependendo do que você faz, eu já vou suplementar um pouco. Existem alguns casos que você precisa fazer a intramuscular para poder aumentar um pouco mais, tá? Mas se você tem uma B12 baixa, a homocisteína pode estar aumentada. Então você tem que ter uma B12 muito boa, um ácido fólico muito bom, para que você tenha uma boa dose também de homocisteína, tá? Como tomar o que, Wine? O uso de suplementos antioxidantes pode tomar à vontade. Tem uma dúvida da cúrcuma, resveratrol. Então, Amandinha, nada a gente pode tomar à vontade, amiga. Tem que ter uma parcimônia com tudo. Por exemplo, a coenzima Q10, que é excelente para o coração, é um excelente antioxidante. Quem tem câncer não pode tomar, porque ele aumenta a atividade da mTOR e aumenta a replicação de célula, né? Então, nada é liberado totalmente, tá? Tudo tem que ser com uma certa parcimônia. O que eu costumo falar é o seguinte, vai ciclando. Vai usar cúrcuma? Usa 1 mês, usa 2 meses, aí você pausa, usa outra coisa. Resveratrol, mesma coisa. Vai ciclando para que não fique demais. Porque embora a gente ache que esses suplementos, né, esses antioxidantes sejam também totalmente inocentes, tudo em excesso não faz tão bem, tá? Então, a vitamina B12, Wine, você tem que saber se você precisa primeiro, e aí, dependendo de como tá, a gente tem que saber como é a tua suplementação. Não existe uma receitinha de bolo, não. Cada um é cada um, tá? Tem que saber o nível certinho e o contexto todo, na verdade, né? Outra coisa muito importante, gente. Deixa eu beber aqui uma água. Uma coisa muito importante. E isso também é muito polêmico, né? A questão do hipotireoidismo. Hipotireoidismo, se a gente for levar em consideração o guideline, é acima, um TSH acima de 4,5, 5, às vezes 6,5, que é muito alto, tá? Eu não sigo o guideline, eu já falei isso pra vocês. Eu sigo a clínica do paciente, contexto que ele está e o restante dos exames no contexto geral. Guidelines, como o próprio nome diz, é uma linha de segmento, né? Um guia para você se basear, mas o médico tem que ter raciocínio, né? Ele não pode ficar seguindo setinha a vida toda, enfim. Então, eu não sigo realmente os guidelines, eu tenho isso como base, mas a gente sabe que o hipotireoidismo subclínico, que é quando você tem uma pequena alteração do TSH e ainda não tem alteração no T4 livre, ele já pode alterar o seu colesterol. Hipotireoidismo real, de verdade, altera muito o seu colesterol. E já aconteceu de eu pegar pacientes que foram me procurar por causa da tireoide, chegaram lá com uma estatina, porque o outro médico passou para controlar o colesterol e nem olhou para a tireoide dela. E isso é totalmente contraindicado, tá? A gente não pode tratar colesterol de maneira nenhuma antes de tratar a tireoide, porque
A tireoide, ela é uma glândula responsável pelo nosso metabolismo. Quando a gente tem o hipotireoidismo, seja subclínico ou não, o nosso metabolismo vai no pé. Cai mesmo. E aí lembra que eu falei para vocês que a gente depende dos receptores lá no fígado para captar o LDL e jogar ele fora? Isso fica muito letárgico também. Todo o metabolismo do nosso corpo fica lerdo, todo ele. E aí você vai jogar menos colesterol fora, ele vai aumentar no sangue. Normal que isso aconteça. E o tratamento não é usar estatina, o tratamento é tratar essa tireoide, tá? Bom, deixa eu ver se sobrou mais alguma coisa. Ah, sabe outras duas coisas que aumentam o colesterol? Que eu duvido que você saiba dessas duas coisas aí. Primeira coisa, excesso de café. Café sem nada. Pode aumentar o seu colesterol, porque você tem uma alteração nas enzimas hepáticas, tá? Claro que isso acontece com algumas pessoas só, e tem que ser excesso mesmo, tipo mais de 200 ml ali umas 5 vezes ao dia, né? Mas pode acontecer. E mais comum até do que a história do café, agora na onda do jejum intermitente, não sei nem se a Nutri tá aqui ainda. A Bárbara, se você estiver aqui ainda, me diz se você já viu algum desses casos aí no seu consultório. É o pessoal do jejum prolongado. Quem faz jejum prolongado repetidamente, o jejum intermitente, pode ter um aumento de LDL também, porque você também reduz o metabolismo do colesterol, tá? Então, é todo um contexto. Não adianta querer tratar um exame, querer tratar a tireoide, o colesterol, a pressão, a glicemia. Não, nós somos uma coisa só. Então, é tratar tudo como se fosse um contexto mesmo, real, tá? Não dá para pensar numa coisa ou outra. Por isso que eu fico furiosa quando vocês chegam no consultório e eu falo: oi, tudo bem? E aí, como é que eu posso te ajudar? Aí você joga o exame na mesa e fala: aqui, eu fiz os exames. Te perguntei se tu fez os exames. Perguntei como que eu posso te ajudar. Os exames é só um adendo, é só um acessório. Então, pense nisso, galera. Pense em todo esse contexto. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui de mais alguma coisa. Deixa eu falar para vocês um pouquinho dos colaterais da estatina, porque tem muita gente que não sabe, às vezes as pessoas me perguntam, né, e tudo. O que acontece? Quando a gente usa a estatina, quando a gente usa qualquer medicação, a gente tem que pensar nos efeitos colaterais que elas podem causar pra gente. E, na verdade, a estatina, ela é tão falada, ela é tão taxada por conta dos colaterais realmente que ela pode provocar, tá? Mais conhecida é a dor muscular, realmente dá muita mialgia, e essa é a mais comum. Mas ela pode dar mialgia de verdade, de você ter que parar no hospital, ter que fazer medicação venosa por conta disso tudo, entendeu? Então, esse é um dos principais fatores. Ela pode aumentar a CK, que é uma enzima muscular, e pode inclusive levar à rabdomiólise, que é uma insuficiência renal por essa substância, né, no sangue, essa CK no sangue, essa mioglobina também, tá? Então, tudo isso é muito volátil, porque cada pessoa pode agir de uma forma, mas pode realmente acontecer. Agora, uma coisa muito comum, que poucas pessoas sabem que ela pode gerar, é o seguinte: ela piora a resistência insulínica, então ela pode levar ao diabetes. Isso está escrito na bula, e as pessoas nem leem, claro, né? Assim, se o médico passou, a gente vai confiar, né? Mas ela pode levar ao diabetes. Se você já tiver uma resistência insulínica, ela pode piorar isso. E ela pode levar a déficit de memória de verdade. Não é só você ficar esquecidinho, não, sabe? Pode realmente piorar muito a sua memorização recente. Então, é um tipo de medicação que ela não é inócua, tá, gente? Assim como qualquer uma, mas assim, não é para ser usada à torta e à direita como as pessoas têm usado por aí, tá bem? Bom, acho que eu dei uma pincelada bem bacana. Eu queria falar só um pouquinho a respeito da ferritina. A ferritina é uma das perguntas que eu mais recebo na sala do consultório, porque a pessoa vai procurar, né? Geralmente procura no Google ali alguma coisa e vai ver que a ferritina é um depósito de ferro. Então, qual é o problema dela estar aumentada, né? O que tem a ver? Vou explicar para vocês de um jeito assim
simples, leigo, mas que eu acho que vai dar para vocês entenderem legal. A ferritina realmente é um depósito de ferro e ela fica dentro das nossas células, tá? Quando a gente vai metabolizar praticamente todos os tipos de substâncias, seja por alimentação, por exemplo, que tenha muito conservante, corante, por medicações, ou por hormônios, ou por qualquer outra coisa, a gente metaboliza no fígado. Então, quando a gente começa a processar muita coisa no fígado, o fígado fica um pouco lesionado mesmo, as células sofrem um pouco. E aí elas sofrem lesão nas células, nas membranas. Com essas lesões, a ferritina sai para o sangue, sai das células e ela começa a ficar mais aparente no sangue. E é o que a gente consegue visualizar no exame de sangue, tá? Essa ferritina aumenta. Quando essa ferritina aumenta, ela tem a mesma questão de um LDL oxidado, ela tem uma facilidade de fazer uma aderência nos vasos e formar a placa de ateroma. Ela inflama os vasos. E essa ferritina é um marcador direto de doença cardiovascular por isso. Então, a Dri falou aqui que a ferritina dela tá baixa, 26. A sua tá baixa demais, Dri. E aí tem que olhar todo o contexto. Seu hemograma, sua cinética do ferro, que são os outros exames que a gente pede para ver o ferro. Mas você tá com anemia, com certeza. Você precisa repor esse ferro, tá? Tá muito baixo. Provavelmente seu cabelo tá caindo, a unha tá quebrando, tá cansada, né? Precisa repor, precisa procurar um médico para ver isso. Quando ela tá em torno de 50, 60, é o ideal. Até 100 é tolerável, 120, acima disso você já tá um pouco mais inflamado. 200, quando você tem uma ferritina de 200, você já aumenta em 2 vezes o seu risco de infarto, tá? Para você ter uma noção da situação. E aí tem paciente que chega para mim com 300 de ferritina, 400 de ferritina, 500 de ferritina é indicação de sangria. O que é isso? Pega o seu sangue, joga fora, porque você vai reduzir a ferritina no sangue se você reduzir o seu volume de sangue, tá? Outra coisa que se pode fazer com quem tem a ferritina muito alta e quer reduzir esse risco cardiovascular é doação de sangue. Também você diminui o número de hemácias e diminui ali a quantidade de ferritina no sangue. Tem uma doença que causa a ferritina muito alta, é uma doença rara, mas pode ser, né? Então, assim, sempre tem todo um contexto, nem tudo é só inflamação. Mas, como eu falei para vocês, a gente sabe, né? Um paciente que está todo inflamado e vai ter uma ferritina também aumentada, ele não tem hemocromatose, que é a doença. Ele está inflamado, ele tem que emagrecer, ele tem que mudar o estilo de vida. Mas a gente também tem que pensar no outro lado, tá bem? Eu tenho um primo que tem hemocromatose, ele é magro. Não é muito saudável, mas ele é magro e assim, ele não tem um padrão inflamatório muito aumentado. E a ferritina dele fica 700, 600. Ele tem que fazer sangria como tratamento a cada 6 meses, às vezes a cada 4 meses, para poder diminuir essa ferritina. Então, assim, vocês precisam ter em mente que ferritina alta não é bom. Não quer dizer que, eu não tenho anemia, meu ferro tá legal. Ferritina alta é marcador inflamatório muito ruim, tá bom? Então, fiquem de olho. Dri, vale a pena marcar sim, amiga. Vale a pena porque você precisa ver essa questão aí da ferritina. E sabe o que acontece? Porque às vezes é só o depósito de ferro que tá baixo, a sua hemoglobina tá boa. Então, se você olhar o seu hemograma, você não tá com anemia nas células, você tem umas células vermelhas boas ainda, entendeu? Mas o seu depósito de ferro tá ruim. Aí você tem uma anemia ferropriva, que a gente chama uma anemia subclínica também, né? Então, tem que repor esse ferro para poder melhorar, tá bom? Pessoal, falei pra caramba hoje, né? Mas eu acho que, assim, é interessante vocês terem esse contexto todo. Porque vira e mexe, chega alguém e fala assim, nossa, doutora, fiz um monte de exame. É isso mesmo, tem que fazer mesmo. Já se passou a época que a gente não olhava nada disso, né? E tem tantos outros exames, poxa, super bacanas, que mostram tanto pra gente, mas que os convênios não cobrem e acaba ficando muito caro da gente pedir. Então, a gente sempre pede esse apanhado mais geral, pasmem, esse é o apanhado geral. E aí, dependendo de como vem os exames, a gente pede outros marcadores ou algumas doenças autoimunes.
marcadores de doenças autoimunes, né? Algumas outras coisas. A gente direciona, às vezes, algum exame de imagem. Também não é para pedir tudo para todo mundo. Mas esses exames que eu falei para vocês, esses sim. Esses, eles são fundamentais para que a gente comece a tratar da maneira correta. E aí, gente, uma coisa que eu quero muito deixar para vocês aqui é o seguinte. Tudo isso que eu falei, para passar para vocês que nada resolve se a gente tiver um estilo de vida ruim, sabe? Nenhum remédio vai resolver se você continuar comendo coxinha com Coca-Cola todo dia. Não tem remédio que cure isso, gente. Não tem jeito. Você tem que dormir bem, ter um sono reparador. Seus hormônios precisam estar todos em dia. Você precisa estar com todos os seus marcadores inflamatórios baixos e para isso você tem que fazer atividade física sim, e você tem que comer bem sim, e comer bem, diferente do que algumas pessoas ainda acham, não é produto light diet, é comida, é carne, peixe, ovo, frango, mato, fruta, é isso, é água, tá? É esquecer o refrigerante, é esquecer o suco de caixinha, quer fazer alguma coisa diferente, toma uma água com gás, tá? É isso, a gente precisa mudar o estilo de vida, porque eu estava até comentando com uma paciente hoje. A gente tem uma longevidade muito maior hoje em dia do que a gente tinha 10 anos atrás, né? Hoje é muito comum a gente ver pessoas de 70, 75 anos, 80 anos, lúcidas, interativas, que passeiam para lá e para cá, que fazem atividade física. Como que você vai estar quando você tiver os seus 70 anos, 80 anos? Você tem que pensar nisso. A vida não acaba aos 50 mais como acabava 20 anos atrás, não. A gente ainda tem muito que viver. Então que seja com saúde, né, gente? Senão, ficar na cama não adianta nada. Eu quero chegar aos meus 70, 80 anos, se Deus quiser, lá malhando, bonitinha, conseguindo sentar no vaso sozinha, levantar do sofá sozinha, pegar uma sacolinha lá no mercado. A gente precisa disso, né? TT, eu peço tudo isso que eu falei nos meus exames de sangue, tá bom? Pessoal, é isso. Bom feriadão para vocês, que vocês possam descansar bastante. Aproveitem, se na cidade de vocês tiver sol, vai fazer uma caminhada, vai olhar os pássaros, vai fazer alguma coisa saudável. Aqui na minha tá quase nevando, mas a gente vai fazer isso também, né, Aline? Amanhã é dia de treinar. Mas é isso, gente. Olha, bom feriadão pra vocês. Semana que vem tem mais, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau, gente.